Começando mais um Segundo Eu Começo podcast, seja bem-vindo. Antes de mais nada, pedir, hoje ó, já troquei, cada hora é uma ordem. Não tem problema. Compartilhar, curtir, Se inscrever no canal. Que a Malu deu esporro, toda hora agora eu vou falar que a Malu me deu esporro. Ativar o sininho não foi esporro, Malu, eu sei que não foi esporro, é só a gente tá brincando com isso. Ativar o sininho de notificações. Isso aí, o podcast do estilo de vida, do treinamento físico, da obesidade, do emagrecimento, do comportamento, que traz as pessoas que estão na prática, estão no dia a dia, alguns acadêmicos também. Então a gente procura variar bem para trazer especialistas nos seus assuntos que possam contribuir para você que quer mudar seu estilo de vida, que quer melhorar seus níveis de, vamos colocar dessa maneira, saúde. No episódio anterior nós tivemos bastante explicação. Tá pegando carona no episódio anterior? Isso, do que seja saúde. E eu já perdi até o raciocínio que foi falado do episódio anterior. Mas, enfim, as pessoas que estão aí no dia a dia trazendo a sua experiência para contribuir para essa mudança de estilo de vida em busca da saúde, seja com atividade física, com alimentação, com sono, com todos aqueles parâmetros que nós vimos no episódio anterior. Trazendo aqui hoje um grande amigo, parceiro aqui do dia a dia de trabalho, Diego Barbosa, o cara da corrida no Rio de Janeiro. Pedro, falar alguma coisa pro Diego, que eu já tô querendo fazer pergunta. Eu só agradecer eu ter vindo, aceitado o nosso convite aí de participar. E espero poder fazer bastante perguntas, que o Alan me deixe, né? Me dê tempo para eu poder perguntar bastante. É, porque como eu conheço... E a gente tirar muita dúvida aí. O Alan é perguntinha, né? É, Alan é... Não, o problema é que eu te Muito conheço... obrigado pela participação. Eu te conheço mais do vinda. que ele, a chance de eu sair atropelando é muito grande. Mas ele se posiciona bem, tá contribuindo bastante aqui. Ah, justo. Com o meu amadurecimento de ficar quieto. Obrigado, galera, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, Alan, Pedro. Acho que falar um pouquinho, né, sobre corrida. Isso. E é isso, vamos lá, vamos bater um papo aí sobre... Show. Que Maravilha. só cresce. Diego, eu considero que eu estou razoavelmente no dia a dia com você. A gente se encontra com alguma frequência, não tem tanta troca assim quanto gostaria. A gente se diverte muito quando se encontra. É bacana. Eventualmente troca algumas informações. Sim. Então, eu sei o quanto você tem se dedicado a esse assunto, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Você estuda, treina as pessoas e corre. Mais uma vez, a história do calo na mão. Está, né, ele tem a pele em jogo, como diria... Skin the game. O skin the game, como diria o Nassim Taleb. Botando dele na reta. Eu quero começar aqui, já desrespeitando a pauta que você me mandou, pedindo para contar um pouquinho da história de como foi parar na corrida, como é que esse teu desenvolvimento aí, desde lá da época de estudante, estagiário, que passou pela musculação. Foi. E tá hoje tão dedicado ao treinamento de corrida. Cara, então, assim, a corrida, na verdade, ela entrou meio que de paraquedas, vamos dizer assim, vou ser bem sincero. Quando eu comecei minha graduação, eu tinha, na verdade, o intuito de seguir carreira acadêmica e tudo mais, e ir para esse lado. Aí foi na época que eu comecei a trabalhar nas academias na Zona Sul, como estagiário da musculação, que era enfim, viagem que eu gostava, etc. Então, assim, conheci uma galera da musculação, o próprio Pedro, eu conhecia na época lá da estação. Então, tinha muito esse viés da musculação, do treinamento de força e tudo mais. Então, eu comecei por esse caminho ali, né? Então, vou estudar por aqui, vou me formar e vou seguir mais ou menos essa pauta. E aí, no meio disso tudo, eu me formei logo em seguida, e aí eu comecei a atender um cliente que fazia Ironman. Ele fazia Ironman e ele estava inscrito para poder fazer o Ironman de Florianópolis. Ele ia fazer o full, né? Não era o meio, o Ironman meio completo. E aí, cara, eu tava dando treino de força para ele, né? E aí ele sempre me explicando, falando como é que era, não sei o quê. Eu falei, cara, assim, de verdade, não tenho a menor noção do que passa na cabeça de um cara desse fazendo, sei lá, 11 horas a mesma coisa. Assim, eu preciso entender como é que funciona a cabeça desse cara, como é que ele chega aqui no dia seguinte para poder treinar comigo, o que ele tá sentindo, o que ele não tá sentindo e tudo mais. Aí, obviamente, eu também não fui, né, um imbecil de chegar e vou me inscrever no Ironman. Falei, cara, vou fazer algo mais plausível, vou me inscrever numa meia maratona. E aí, cara, apareceu uma meia maratona lá, enfim, eu falei, vou me inscrever, vou me treinar para poder entender como é que é isso aqui. E aí foi quando eu comecei a treinar a corrida.
Então, eu comecei a treinar para minha primeira corrida de rua, não façam isso, tá? Minha primeira corrida de rua foi uma meia Já foi maratona. uma meia. Já foi a meia Começou maratona. bem. Eu nunca tinha corrido 5 e 10 como prova, já tinha feito 5 e 10 treinando, aquela coisa do aeróbio. Você faz a musculação, depois eu vou fazer um aeróbio, ia dar uma volta na lagoa, 5 quilômetros, enfim, era isso. Meu máximo era 8. Então, eu falei, cara, vou começar a treinar, me treinar para poder entender como é que funciona a cabeça desse cara, como é que ele chega no dia seguinte. Então, vou começar a treinar a corrida aqui para poder mais ou menos ter uma noção disso. E aí foi quando eu comecei a correr. Treinei, gostei, fiz a primeira vez a meia maratona, fui bem até, pensando num primeiro contato com a corrida, assim. Então, para quem gosta de números aí, eu consegui fazer, sei lá, em 1h46. Primeira vez que eu tinha corrido, eu amei, então fiz um bom tempo. E aí, dali para frente, eu comecei a me interessar mais sobre o assunto endurance, né? Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre aquilo ali. E aí, no meio desse caminho todo, nosso amigo ali, o Marcos Cunha, apareceu também, estava precisando de professores para poder trabalhar com ele, já tinha assessoria meio dele ali com alguns alunos, e eu também estava querendo me embrenhar mais nesse meio, conversei com ele, falou, cara, quer vir trabalhar comigo? Enfim, é só você falar que a porta está aberta. E aí eu comecei a trabalhar com ele em 2016, se eu não me engano. E aí, dali para frente, cara, eu mergulhei mesmo nessa questão da corrida de rua, e aí fui estudando, fui fazendo outras provas, comecei pensar, aí por pilha dele fui pilhado a fazer a maratona. Então minha primeira maratona foi em 2019, minha primeira meia foi em 2015, e aí eu só fui correr a primeira maratona em 2019. Pelo menos eu demorei depois para fazer uma maratona, vai. Tá perdoado, né? Tem um pouquinho mais de cuidado. Um pouco mais de cuidado. Eu falei, não precisa tanto, né? Aí eu só fui tomar coragem de fazer maratona em 2019. E aí, cara, tô aqui trabalhando com isso. Hoje em dia é o meu campo, né? Vamos dizer assim, trabalho. Meus alunos, inclusive de personal que eu atendo, são, na grande maioria ali, 90%, às vezes 5%, relacionados à corrida de rua, pensam em fazer fortalecimento para correr melhor ou para não se machucar. Então, eu estou muito, muito engajado, vamos dizer assim, hoje em dia, nessa questão de treinamento e corrida de rua. E é uma coisa que eu gosto, eu levo a sério, levo como estilo de vida, pratico, treino 5 a 6 vezes na semana. Então, assim, não é só da boca para fora as coisas que eu não falo, a maioria das vezes eu passo, porque pelo que a maioria das pessoas estão passando ali também. Em breve vai me treinar para fazer a maratona. Vai. A maratona de 5 quilômetros. Ah, tá. Isso que eu ia falar. É sério? Minha maratona é uma distância muito longa. Cara, longão, né? 5 km é longão pra esse cara. Mesmo. Assim, ele chegava pra mim e falava assim, pô, Diego, corri 3 o quê? 3 tiros de 1 minuto. Falei, pô, é longão hoje, hein, irmão? Normalmente são 20 segundos, né? Eu meto lá o longão de 10. Tem gente que às vezes. Longão de 10 o quê? 10 km? Não, 10 minutos. 10 corri minutos. 10 minutos seguidos. Porra, corri 10 minutos. A gente tem com 2 projetos, na verdade. Vou dar o spoiler logo. Uhum. Botar esse cara pra correr a maratona de 5 quilômetros dele. É tipo maratona de São Silvestre, né? Maratona de São Maratona de São Silvestre. Aí bom. vai ter a maratona dele de 5 km. E o tênis de placa de carbono que ele usa para correr. A gente vai mostrar. A gente vai mostrar o tênis, como é que funciona. O tênis de placa de carbono. Tu já filmou, já teve um spoiler. Quem viu, viu. Quem não viu, espera. Isso aí. O próximo. A gente vai falar um pouco sobre o tênis de placa de carbono. O tênis de placa de carbono é sinistro. Deixa eu te perguntar uma coisa, Diego. Dentro desse tempo que você está na corrida, o que você gosta mais, assim, dentro da... Que o campo é gigantesco também, né? Mas, assim, é mais a parte mecânica mesmo, mais a parte de programação de treino, mais a parte de métodos de treino. Onde que você gosta mais de transitar, assim? Onde você dá o foco? Cara, assim, eu já rodei um pouco, sobretudo, assim, principalmente, por exemplo, na pandemia, 2020, foi um ano que eu dediquei um pouco mais à parte de biomecânica. Então, assim, comecei a fazer alguns cursos online, né, óbvio. Então, comecei a estudar um pouco mais essa parte da mecânica da corrida, que tinha, enfim, tem uma infinidade de coisas, mitos e verdades, enfim. No final das contas, você fica meio perdido o que é certo, o que é errado, como é que faz, como é que não faz. Então, eu acabei mergulhando um pouco mais nesse sentido da parte da biomecânica. Mas aí, depois, logo em seguida, que passou tudo isso e tal, e aí eu comecei a mais na parte de planejamento de treinamento mesmo. E hoje em dia, a parte que eu mais gosto de fazer de verdade é essa parte, principalmente da galera que vai fazer maratona. Então, essa parte da galera de treinar o indivíduo, a pessoa, para fazer uma maratona ou
a maratona dos 5 km, ou pegar uma pessoa muito iniciante e começar a iniciar ela na corrida, são meio que os dois extremos. São duas coisas que hoje que eu gosto de fazer, que são duas coisas desafiadoras na minha percepção. Assim, você conseguir fazer um cara correr uma maratona bem, que ele se sinta confortável, e você conseguir tirar alguém do zero para fazer que seja seu primeiro 5K na vida, enfim. Então, essa parte do planejamento hoje em dia é uma coisa que eu tenho estudado um pouco mais, tenho tido um olhar um pouco mais cuidadoso, né, para isso. Então, são os dois extremos, eu diria ali. Planejar é maneiro pra caramba. Eu adorava, Né? adorava fazer planejamento. Ainda que muitas vezes você não consegue executar tudo, né? Você tem que deixar ali umas arestas para você ir ajustando, mas planejar é maneiro pra caramba. Ver o negócio é muito maneiro. Ver o negócio fluir, né, cara? Você vê a progressão, vê que aquilo ali funcionou, o que não funcionou, como é que a pessoa respondeu, como é que não respondeu. Pô, dá para tirar isso aqui, ajusta. E aí, no fim das contas, a gente vê que não é um negócio engessado, né, cara? Assim, hoje em dia, as pessoas vendem muita coisa engessada. Faz seus 42K, faz seus 5K e, cara, sei lá, 8 semanas e é tudo ali, tu vai seguir essa progressão e vai funcionar assim. Aí, e a gente que tá no dia a dia ali vê que, cara, às vezes tu tem que apertar daqui, tira dali, ajusta, enfim, e aí vai ajustando de acordo com cada um. Ele falou em coisa engessada. Falar em coisa engessada, eu quero fazer uma pergunta nesse sentido, mas antes com o Jabá, porque o Diego ele é coordenador lá da MCP Performance, coordenador de corrida, e tem lá a corrida presencial, principalmente na Lagoa. Principalmente na Lagoa. A maior assessoria de corrida, maior assessoria esportiva do Rio de Janeiro hoje, a MCP. Acho que atualmente a gente está com o maior número de alunos. E tem também um projeto de corrida que é online, para quem quer correr e não está no Rio de Janeiro, não está na Zona Sul do Rio, tem dificuldade presencial. Não por isso vai deixar de ter a orientação, a assessoria e a prescrição da MCP Performance. Então, vou deixar o link aqui na descrição para quem estiver interessado depois de ouvir o Diego, certamente vai dar vontade de correr. E aí vem a minha pergunta, já que assim, estou falando das pessoas procurarem, das pessoas quererem, o que é resolvi correr, não corri, não conheço, já tive uma experiência, não tive. Como é que a gente fala para a pessoa, o que você tem de recado para dar para a pessoa que quer iniciar? O que tem que ter, não tem que ter? Cara, então, assim, a corrida, assim, como todo mundo, a maioria das pessoas falam, e realmente assim, a corrida é muito simples, né, cara? Ela não precisa de muito para você praticar. Isso aqui é a grande verdade. Ela que a gente chama de um esporte democrático. Então, assim, tô acima do peso, posso correr? Pode. Tu pode, assim, você pode correr. Então, correr é muito simples, é muito fácil. Então, o que a pessoa precisa? Vontade e um tênis. Precisa ter o tênis mais caro do mundo? Não precisa ser um tênis mais caro. Tem gente que corre descalça. Placa de carbono aí, ó. Tem gente que corre descalça. Assim, não, peraí, não vou falar para todo mundo correr descalço, né? A gente tem uma convenção social, a gente tem que andar calçado e tudo mais. Assim, não precisa, mas, cara, basicamente é vontade de querer fazer aquele esporte, de querer começar. Não é nem vontade de querer fazer, mas de querer começar. Cara, e um tênis. Ponto. É disso que você precisa para começar a correr. Você não precisa de mais nada, você não precisa de GPS, você não precisa de a roupa mais tecnológica possível, você não precisa do melhor nutricionista para poder te orientar o que você vai comer antes de correr, depois de correr. Isso aí é uma coisa mais lá na frente. Espaço adequado. Um espaço adequado. Tem que correr numa orla ou numa pista. Cara, você pode correr na sua rua, no quarteirão e tá tudo certo. E você vai treinar igual 99% das pessoas. Então, assim, basicamente é isso. É querer começar e um tênis. E aí depois o que vem é história. Eu vou fazer uma observação aqui. Cabe um pouquinho nisso aí. Tem 2 desdobramentos, mas o segundo a gente pode guardar para depois. Se eu receber alguém lá numa escolinha de vôlei, tá? Eu vou, obviamente, chegar para essa pessoa, ela vai receber lá, eu vou passar normalmente um tempo ensinando os fundamentos para ela, né? Então, sei lá, toque, o dedo vai assim, você vai fazer assim, a manchete é assim, e aí você, né, obviamente, você vai dando para a pessoa gradativamente fundamentos, treinos de fundamento e tal, para ela ir aprimorando isso, e aí você tem, normalmente o treinamento é assim, né? Você vai fazer isso e tem um jogo lá no final. E a corrida é um negócio que é diferente dessa parada.
E aí a minha pergunta é, como é que é feito essa abordagem para um cara que chegou na MCP, e eu entendo que o movimento natural de correr encurta absurdamente essa necessidade, né, de fundamentação, né, de movimento, ao mesmo tempo que eu acho que não exclui. Então eu queria entender qual é a sua visão e como é que normalmente você faz isso, pegando esse gancho aí do iniciante que o Alan tá falando. Cara, assim, o que você está trazendo, o voleibol, né? Polêmico. Essa é que, uma assim, coisa, o um troço polêmico. voleibol, futebol, enfim, todos esses eles possuem um gestual técnico que você precisa aprimorar. A corrida, teoricamente, é um gesto natural, principalmente quando a gente fala corrida de longa distância, né? Então, o Alan gosta muito dessas coisas do natural, enfim. É um gesto natural. Então, assim, você não precisa ensinar, teoricamente, ninguém a correr. A pessoa já sabe correr. Então, por isso, talvez, essa fundamentação de você fazer uma progressão passo a passo, ela seja queimada, né? Você pula um pouco de etapa. Na verdade, se a gente for parar para ver as pessoas ao longo da vida, a gente vai desaprendendo, na verdade, a correr, né? Você tem um gestual mecânico de corrida quando você é criança e mais novo, que seria perfeito. Você não erra, o posicionamento ali, teoricamente, seria perfeito. E à medida que a gente vai envelhecendo, que a gente vai pegando determinados vícios e tudo mais, a gente vai perdendo um pouco do nosso gestual que a gente já sabia correr. Então, assim, é o que eu falo, assim, não é ensinar a mecânica a ninguém a correr, porque é um gesto natural. Obviamente, existem algumas coisas que a gente usa hoje em dia, que são os educativos de corrida, que é uma puta de uma polêmica, sobre educativo de corrida, se funciona, se não funciona, se serve, se não serve, se presta, se não presta. Enfim, tem uma infinidade de correntes, infinidade não, mas tem umas correntes que dizem que sim e outras que não. Se você for para um lado, para um campo mais técnico da coisa, de ciência, a ciência fala que não, que educativo, teoricamente, não ajuda no gesto mecânico. Mas aí você já pega a galera que é mais prática, fala que o educativo ele funciona no gestual mecânico. Então, assim, como regra, lá na MCP, como você perguntou, como a gente pega esses alunos, a gente tem um dia específico que a gente usa os educativos, mas não são totalmente todos os treinos que a gente faz os educativos com essa pessoa. A gente acredita, sim, que em algum grau esses educativos eles possam auxiliar, mas não acho que isso seja um impeditivo para a pessoa começar a correr. Perfeito. Então, assim, ela pode fazer lá o educativo e pode ser que aquilo ele melhore de alguma forma, mas se ela também não fizer, não é que ela vai ter grandes prejuízos na forma como ela vai correr. A forma como ela expressa a corrida é muito mais sobre as valências que ela tem, sobre o que de fato a gente ficar ensinando, não, seu pé tem que entrar aqui, seu pé tem que entrar ali, cara. Assim, tu vai chegar no final de uma corrida que você tá cansado, irmão, tu só tá pensando em acabar, tu não tá mais nem pensando como é que teu braço tá, se teu braço tá a 90 graus, se teu tronco tá ereto, pô, se tu quer chegar e acabou. Então é meio por esse lado. Perfeito. Dentro daquela coisa que você falou e que você... No meio da sua fala, uma hora você falou mitos e verdades. Ele falou. Ele falou mitos e verdades da corrida. A questão de correr certo, correr errado. Entraria um pouquinho, você pode trazer para essa abordagem de mitos e verdades, até para o leigo que está nos assistindo, é aquela coisa, tá, eu vou começar a correr, você vai mandar uma planilha para mim, mas como é que eu vou saber se eu estou correndo certo? Porque tem essa preocupação, principalmente no leigo. Me vê correndo, vê se eu estou correndo certo. Tem um pouco disso, né? E aí tem que correr, tem que preocupar, tem que ajustar, não tem. Cara que está longe, no online, que eu sei que você atende aluno online. Sim. Traz um pouquinho disso. Então, foi o que eu estava conversando com o Pedro aqui. Essa questão do corrigir ou não corrigir, né? Que a gente chama, às vezes, dependendo da pessoa, a gente cria o efeito nocebo, né? A gente prejudica a corrida da pessoa ao invés de ajudar quando a gente começa a dar muitas informações de correção para ela, mais uma vez por ela ser um gesto natural. Então, assim, não existe muito do certo ou errado do correr. A gente considera que a corrida talvez esteja causando algum problema a partir do momento que a pessoa esteja gerando algum desconforto. Então, assim, está gerando algum desconforto, então talvez, se, aí fica na linha do talvez, vale a pena a gente chegar e dar uma olhada em algum gestual mecânico da pessoa que a gente possa tentar melhorar para que ela não sobrecarregue aquela articulação ou aquele músculo que está sendo solicitado na maneira como ela corre.
Então, na verdade, a gente tenta achar um elo fraco ali, né, na pessoa para poder tentar ajudar. Mas, de maneira geral, cara, assim, não existe muito corrida certa e corrida errada. Se você, sei lá, você pega os grandes corredores, você vai ver de tudo. Então, você pega a Cifan, que é a recordista feminina, cara, ela corre com um valgo dinâmico absurdo. Ela, enfim, o pé dela roda para fora supino de uma maneira absurda. Vai virar para essa mulher e falar assim: não, filha, tu corre errado. A mulher tem, sei lá, 2,16 na maratona. Tem uma foto Porra. que eu vi uma vez, até que eu comentei isso em algum post de alguém, uma foto de uma fila de não sei se eram quenianos ou marroquinos e tal, uns 4, 5, assim, todos com valgo dinâmico gigante. Porra, aí, ó. Acho que eu já vi essa foto. Pois é, aí tu vai falar que não, tu tá correndo, vira para ela e fala que tá correndo errado. Beleza, corre certo, tá arriscado, mas não correu o que ela corre. Então, assim, ela achou um mecanismo que funciona para ela. E tá correndo sem lesões. Sem lesão e batendo recorde atrás de recorde. Toda vez que ela entra numa prova, ela é favorita para ganhar. Então, a pessoa que tá querendo começar a correr, eu acho que é comum ter essa preocupação da mecânica, correr certo, correr errado, e você já falou aí, muito legal de cara, que a pessoa mais desaprende do que aprende. Então, o treino talvez até traga um pouco disso de volta. Você pode falar pra gente se sim ou se não. E como é que é essa relação com o risco de lesão? O que a pessoa precisa se preocupar? Ela vai se machucar, não vai se machucar? Porque o cara vai ter esse medo. Eu não vou correr porque falaram que correr machuca. Tudo machuca. Né? Tudo machuca. Vivia machuca, vai. O episódio do CrossFit, você falou sobre isso muito bem. Mas corrida é foda. A corrida é foda. Botei um pouquinho ali agora na berlina. Corrida é foda. Fala pra gente sobre isso. Cara, assim, sobre a questão de treinar corrida e trazer de novo a melhora, né, de um gestual, resgatar um gestual que você já tinha. Sim, em geral, quando você começa a treinar e você vai levando aquilo ali mais a fundo, em geral você resgata um pouco do que seria o gesto perfeito, vamos dizer assim, né, da corrida. Porque, mais uma vez, como é um gesto natural, ele não tem uma técnica especificamente engessada ali para aquilo ali. E, cara, e corrida é um negócio que, sim, é um gesto crônico, né, cara? Então, assim, você tá toda hora batendo no mesmo lugar, dando pancada no mesmo lugar. Então, a corrida como treinamento, o cara que quer treinar mesmo, assim, eu quero treinar corrida, quero melhorar meus tempos, eu quero evoluir nisso daqui, eu quero fazer aquilo ali. Então, ela é um gestual crônico. Então, assim, em algum momento, cara, é bem possível que você vá sentir alguma coisa, vá ter algum tipo de lesão. Assim, eu não sou nem um pouco... como se diz, não vou ficar inventando uma história falando, não, isso é porque você está correndo errado, teu professor passou a planilha errada para você. Cara, e às vezes acontece, às vezes a gente faz tudo certinho, e aí, o que é o certinho para não lesionar? É você ajustar a carga de treino, né? Que é o quanto você corre na semana, a intensidade que você está correndo na semana, para aquela determinada pessoa. Então, às vezes a pessoa está respeitando o que o professor está botando ali, mas por algum motivo ela acabou machucando. Então, muito mais por esse gestual crônico que a corrida traz, isso para o cara que quer realmente fazer o treinamento e melhorar. Assim, é quase impossível você encontrar um cara que treina e fala assim, cara, eu nunca me machuquei correndo. Isso aí, eu nunca tive nenhum tipo de lesão. Óbvio, uns têm mais, outros menos, mas aí muitas das vezes é o que eu falo. O principal risco de lesão é o corredor empolgado. Então, assim, o cara que está muito empolgado para poder correr, ele quer fazer muito volume, ou seja, ele quer correr muito, ele quer correr sempre rápido. Então, para mim, o principal risco de lesão para o corredor é o corredor empolgado. Então, assim, realmente você conter esse ímpeto, fazer os ajustes que precisam ser feitos para a pessoa tentar ir evoluir da melhor forma possível. Falando disso, assim, em geral, quando a gente fala de lesão de corrida, a gente está falando de lesão por esforço repetitivo, né? Sim. Você raramente tem lesão, quer dizer, eu estou assumindo aqui, raramente você tem lesão traumática, né? Quando tem lesão traumática é de queda, não é isso? Normalmente, sim, é traumática. E aí eu ia te perguntar, assim, aqui no Rio, vocês trabalham com assessoria, com rua, que às vezes você tem que desviar das coisas, galho e tal. Tem muita queda. Eu tenho alguns clientes e tal, e algumas pessoas já tiveram queda, efetivamente. O cara queda, de repente arrebenta um ombro, não tem nada a ver porque a mecânica, da maneira como ele caiu, esse tipo de coisa. Você tem algum... Isso é comum ou não? Comum, não diria que é comum, Pedro. Comum não é não. Assim, acontece.
Recentemente, inclusive, aconteceu com uma É porque aluna uma coisa é nossa. você correr na pista, né? Não, Bonitinho, Não tudo vou falar, limpinho. não vou falar o nome dela aqui, senão ela vai ficar chateada comigo. Mas assim, aconteceu com uma aluna nossa, treinando na lagoa. Foi correr naquela parte de terra batida da lagoa ali. Foi fazer. Tava aquecendo, na verdade, no início. Cara, tropeçou, cara, mergulhou, né? Naquela terra Mergulhou na batida, areia. arrebentou o joelho e tal, assim. Mas ela não chegou a fazer um trauma no sentido que impedisse ela depois de correr. Ela machucou feio, ficou bastante machucado. Mas, enfim, ela Ou machucado externo. Eu Foi falo mais isso, caro externo, eu falo né? pelo seguinte, porque as pessoas têm muito... lesão traumática, às vezes ela te deixa realmente, sei lá, vai te causar uma necessidade de cirurgia, você vai ter que ficar um tempão parado e tal, mas a lesão crônica, né, de esforço repetitivo, normalmente ela vai te dando um pouco de sinal, e aí Te avisa. ela vai te avisando, aí você... É que às vezes as pessoas insistem, né? A Às pessoa vezes não. E aí, e é onde eu falo, se quando você tem uma boa orientação de uma assessoria, ou num cross, ou em algum lugar, você começou a ver que, ó, tá dando sinal, já começa a ajustar e tal, e você consegue, se você escutar bem o corpo, né? Mas é aquilo que ele falou do corredor empolgado, né? E de Escutar bem pessoas empolgadas, né? Que em geral elas acabam... escutar o corpo e do professor escutar Isso, ela tem o aviso, mas ainda assim ela não dá muita atenção para ele, né? Cara, assim, o maior desespero depois que o cara é picado, né, pelo mosquitinho da corrida, como a galera fala, que assim, vamos lá, eu vou assumir um negócio aqui também que, enfim, acho que as pessoas de vez não gostam de falar. Cara, no início corrida é chato pra caralho, vai. Porra, tu tá ali, meu irmão, fazendo a mesma coisa, tu cansa, coração na boca, porra, tu quer parar, tu quer tá com vontade de chamar um Uber e ir embora pra casa. Então, assim, o início da corrida, ele é sofrido, cara. Não é um negócio assim, puta, corri hoje, que maneiro. Mentira. é mais descondicionado. Né? Cara, merda, é um sofrimento sem fim. Tu fica rezando pra acabar, tu fala assim, caralho, já devo ter corrido uns 30 km, tu correu 3 minutos. Porra, tu fica assim, desesperado, cara, acaba. Mas depois, com o tempo, você vai vendo a evolução, você vai dando uma chance pra corrida, aí a coisa começa a fluir e, de fato, as pessoas passam a gostar. E aí vira a picadinha da corrida e o cara passa a não querer. E aí depois, uma vez o cara picado pelo mosquito da corrida, aí que mora o grande problema. Que, cara, o maior desespero desse cara é parar de correr. Aí eu não sei te dizer de fato se parar de correr, porque realmente ele ama correr, porque ele fica pensando no sofrimento que foi para ele poder chegar naquilo ali e ter que fazer tudo de novo. Entendeu? Então, assim, o cara fica num desespero. E às vezes ele tá com uma dor, ele não te fala, cara, que tá com uma dor. Ele não fala pro professor, ele não sinaliza para você. Porque ele acha que vai passar. Aí o cara fala, não, chega em casa, bota um gelo, dá uma migué, não sei o quê. Ou então ele te comunica, cara, já aconteceu isso. Ele comunica e tu fala assim, fulano, Pedro, tu vai parar 3 dias de correr, cara, dá uma segurada 3 dias, vamos fazer um fortalecimento aqui, vamos trabalhar a mobilidade, enfim, vamos fazer um trabalho aqui para poder tentar dar uma ajustada e ver. Irmão, o cara tá nem escondido. O cara desliga o GPS, ele desliga todos os aplicativos que possam rastrear, se esconder dele rastrear ele. E aí, cara, ele corre escondido do professor. Aí tu fala assim, caraca, pô, tá cansado. Aí tu começa a ver depois assim, porque, pô, tá cansado, não sei o que. O nível de fadiga tá alto. Ah, então, é quando eu então tu já sei, tá correndo, né, escondido, filho da mãe. É isso. Então, assim, cara, o corredor, pra ele parar de correr, ele tem quase que tá morto, sim. Tá morrendo. Aí ele para de correr. E a maior parte da galera, ela vai, quando ela tem essa picadinha do mosquito da corrida, isso já aconteceu comigo em alguns momentos da minha vida, deu para pô, legal, porque a percepção final é muito boa, quando eu consigo passar dos meus 20 minutos, por isso que eu quero fazer o desafio do 5K com o Diego, e eu confio demais no trabalho dele, por isso que eu vou fazer, porque ele é o cara que sabe escutar o aluno, então vai prescrever para mim já sabendo da minha realidade e respeitando isso. Vou ter aquela corridinha na areia, vai ter a corridinha no asfalto, mas eu nunca, mesmo nos momentos que eu fui ali, que eu estava picado, eu nunca quis correr para competir porra nenhuma. É uma corrida de lazer. Eu tenho visto pouco isso, não sei se é por causa da minha realidade da MCP. Como é que é isso para você que está trabalhando com corrida hoje na Zona Sul? Porque eu lembro, Pedro, ou o cara tá competindo, ou ele não tá quer. correndo. É. E eu venho de uma época, de uma galera que tava, o famoso Cooper. Lembra o Cooper? Vou fazer o Cooper. O cara corria, porque correr fazia bem para a saúde. Agora, o que eu vejo muito é o cara, vou correr porque eu quero fazer a minha maratona, porque eu quero fazer 10K, que tem as provas que eu acho muito legal,
Mas não tem mais a corrida só Recreativa. Só. recreativa pela mudança de estilo de vida? Ou tem? E se tem diferença nos níveis de lesão observáveis por você, empiricamente que mesmo que eu estou falando? Não estou perguntando de ciência, não. Sim. Só pegando tá falando da picadinha ali, você falou da sensação, né, de correr, é muito boa e tal. E aí eu sou ruim de autor, tá? Diferente de você, esse cara aqui lê 500 autores e sabe o nome e sobrenome dos caras. Eu sou bem ruim disso. Mas assim, eu tava lendo alguns estudos falando que assim, uma das formas de você fazer com que a pessoa tenha aderência na corrida é também como ela se sente durante a corrida. Então, assim, não é só aquela questão, terminei, pô, aí tu fala assim, cara, sabe aquela coisa assim, nunca me arrependi de ter saído para treinar? Todo mundo já ouviu meio que essa frase. Então, assim, mas não é só o final, é como durante ela se sente. Um pouquinho mais. Durante ela se sente ali, durante o treino. Então, no meio ali, como é que ela está se sentindo? Se ela está se sentindo bem, se ela está feliz de estar fazendo aquilo ali, se está prazeroso para ela. Então, se o meio do treino está sendo prazeroso para ela, normalmente ela tem uma aderência maior ao exercício, à atividade de corrida em si. Tá? Então, assim, só foi para contextualizar um pouco. Importante, não, isso é importante demais. Contextualizar um pouquinho sobre isso, porque é isso, às vezes você vê o professor e fala assim, cara, só chicote no cara. Então, assim, não, treino é intervalado, treino isso aqui. Então, assim, o cara passa o treino todo sofrendo. Aí o cara fala assim, pô, meu irmão, não vou fazer isso aqui não, tá louco? Pô, só sofro no treino, isso é maneiro quando acaba. Então, assim, quando ele vê uma alegria no meio do treino, isso é super importante para a aderência dele ali. Muito bom. Então, isso é uma parada, é uma coisa legal. E aquilo, né? A corrida quanto mais você vai fazendo, vai seguindo, mais você vai melhorando. Mais até do que qualquer tipo de planejamento de treinamento que a gente possa pensar. Cara, a minha observação, assim, da minha realidade, das pessoas que estão ao meu redor, quem corre recreativo é porque encheu o saco de correr prova, porque sofria muito para correr prova. E aí hoje continua correndo, mas é recreativo, até alguém desafiar para fazer alguma outra prova, entendeu? Mas raramente eu vejo pessoas... Realmente você tocou num ponto que fazia tempo que eu não... Eu tenho dois alunos não pensava correm. Nisso, sabe? Vou sair para correr à toa. À toa. Corre recreativo, nunca participaram e não o pessoal do cross até faz, tá? Mas é uma vez na semana. Assim, normalmente o pessoal tira um domingo e tal para fazer uma corridinha longa e tal, um dia mais longo. Mas correr mesmo como atividade... Engraçado, você tocou num ponto aí que fazia tempo que eu não pensava nisso. Na bolha que a gente vive, né? Então, assim, assessorias e tudo mais, realmente muito difícil você ver o cara que queira treinar de fato, ele seguiu uma rigidez de treinamento por treinar sem ser para praticar prova nenhuma. Assim, até acontece. Mas você tem uma orientação para botar, para tentar já, o cara entrou, tipo, eu sei que se o cara estiver fazendo prova, a chance dele sair da assessoria é menor. Então, o cara entra e eu já começo a fazer a cabeça dele para ele se inscrever, quase como uma estratégia de mercado. Eu não diria nem que é fazer a cabeça dele. No cross rola muito isso. Mas é porque na corrida existe uma coisa muito do social, né, cara? De pertencimento a um grupo. Então, quando você pertence a um grupo, as pessoas acabam querendo estar juntas. Então, assim, o meu amigo vai fazer 5 km, então eu vou lá com ele. Sim, às vezes as pessoas se inscrevem em prova, porque assim, o olhar a gente é um pouco enviesado, né? Então, assim, às vezes o cara vai fazer prova, mas o cara não tá falando pra competir, não, cara. Às vezes o cara tá indo lá pra fazer prova porque o amigo ele foi também, e é maneiro. Tá todo mundo ali correndo na mesma vibe que ele, todo mundo curtindo, vai ter um monte de fotógrafo tirando um monte de foto do cara, no final vai ter uma bananinha, vai ter uma resenha, vai ter um isotônico, que isso? Assim, às vezes o cara também não tá falando assim, toda vez que eu vou pra uma prova, eu quero correr meus melhores 5 km, meu melhor 10 km. Então, assim, a gente tem que entender também o prova pro cara que quer ir na pancada, o cara que quer fazer tempo. Quer fazer tempo, o cara que faz prova como só é um evento. Assim como você vai assistir teu time jogar no Maracanã, o cara vai na corrida de rua. E, assim, não deixa de ser recreacional isso. Não é só porque ele se inscreveu na prova que ele perdeu o caráter recreacional e virou um caráter competitivo. Perfeito. A prova, ele é um plus do pertencimento social daquele nicho que ele tá. Então ele quer estar com a galera. Assim, não tô pensando, quero estar meu irmão, quero estar na brincadeira. E é isso. Agora, assim, o cara que não se inscreve em prova e segue correndo, confesso que sim, hoje em dia é difícil o cara só fazer isso e seguir isso de maneira rígida, tá?
a gente fala de seguir isso de maneira rígida. Até tem um cara que faz, mas assim, ele é mais inconstante. Aí tem semana que ele corre 2 vezes. Aí na semana seguinte ele corre 3, 4. E aí daqui a pouco ele para, e fica uma semana sem correr, aí volta, e viaja, e dá uma coisa. Assim, então ele acaba sendo um cara meio irregular. E aí, em questão de lesão, assim, é difícil precisar, mas pelo cara ser mais recreativo ali, tem os dois lados, né? Às vezes o cara quer dar um gás muito maior, aí ele se machuca porque ele não estava acostumado, mas também tem, ao mesmo tempo, ele não gera tanta intensidade, então talvez ele consiga preservar um pouco mais. Então, esse realmente é um balanço ali, um equilíbrio que a gente precisa fazer. Mas do recreacional tem muito disso, tá? Então, assim, às vezes a gente fica com aquela ilusão, prova, o cara vai fazer prova para competir. Diferente do CrossFit, né? O CrossFit ele tem um caráter, talvez, posso estar errado, Sim, tá? não, é verdade. Ele tem um Até caráter mais competitivo. O cara até vai lá e tal, sabe que não vai para ganhar, ele vai só para participar também. Tem isso também. Mas o cara vai. O cara vai ele com não sangue vai, nos olhos. ele não vai para ficar passeando no meio do ódio. Cara, a corrida, assim, se você pegar uma corrida aqui na Terra, você vê o grosso da corrida de rua é da galera do fundão, cara. É o cara que tá com a amiga, dá a mão, Então aí tira foto, isso faz não vídeo tem. chamada do meio pra mãe, legal. não sei o que, e é isso. Mesmo o cara que acaba indo dizendo que é para competir, na verdade ele tá no final fazendo recreacional. legal. Essa observação é muito legal. O Diego é bacana que a gente mistura as perguntas aqui, mas ele lembra todas. Uhum. Eu já teria me perdido há muito tempo. Ele vem, ele responde. Eu já tinha esquecido que tinha feito a pergunta. e ele respondeu. E aí, importante para você que está ouvindo, como é que você pode vir treinar mesmo num ambiente que, em tese, as pessoas estão competindo e ainda assim ser apenas o seu lazer. Perfeito. Seu esporte do tempo de lazer. Isso é Exatamente. muito, muito legal. Que é o meu caso. Que vai ser o meu caso quando a gente iniciar o desafio. Eu não sei se quando esse podcast estiver do ar, a gente já vai ter iniciado, porque a gente ainda tem uma programação que eu tenho que seguir antes de começar. Não, justo. Mas vai ser recreativo. Tranquilo. 5K. E você falou duas coisas muito importantes. Que eu, como o cara que já correu bastante, eu vivenciei. Essa coisa do prazer no início, ela é quase impossível. Porque ele falou assim, o cara no início não tem negócio de que é legal, mesmo acertando a prescrição, mas depois de um tempo, se você passa aquela barreira e você ganha algum condicionamento, você consegue correr e ter prazer durante. E aí, quando você tem prazer durante, juntar aqui um pouquinho, Pedro, quando você tem prazer durante, até você se permite em alguns momentos, vai chegar e falar assim, Diego, pode dar um aperto aqui na semana que vem, depois vamos, na resenha, dá para você sofrer em alguns momentos, porque você sabe que é para ter um ganhozinho aqui ou ali, mesmo no recreacional. Lembrando que eu particularmente não vou lá para fazer um... E que engraçado, tô falando que eu não vou. Pode acabar acontecendo, né? Um dia eu falo assim, cara, vou me inscrever nessa corrida aqui de 10K, dessa vez eu vou fazer 10K. Diego, autoriza eu fazer aqui? Tá, pô, me fuder, não, eu acho que eu vou. E pode ser assim, é por isso cara, que eu não passo. Eu tô te falando, pode ser assim, tu vai virar pra mim, Diego, posso me inscrever nessa prova de 10K e vamos comigo? Uhum. Entendeu? Então assim, cara, e aí eu tô indo lá pra acompanhar? Não, eu tô indo lá pra acompanhar ele. E isso tem uma coisa importante na minha experiência também, assim, esse negócio do 5K é uma coisa de não gostar muito de correr demais, mas de ter me fudido toda vez que eu corri. Eu não lido bem com volume na corrida. Do ponto de vista da imunidade, já brinquei contigo. Já. Que é sério. Eu tenho um determinado volume que eu passo, cara, dia seguinte febre. Por gripe. Caraca, dá uma queda muito rápido com a corrida. E eu gosto daquele negócio. Então, essa dose, a gente tem um desafio legal pela frente. Eu tenho que segurar bastante, por isso que eu acabei segurando e o desafio é do 5K. Estou falando isso por um depoimento da minha experiência não como professor, sim, como aluno. Estou falando como aluno mesmo, porque de corrida eu sou aluno mesmo, eu tenho experiência. Meus alunos que correm e que querem prescrição, eu peço para pedir para outra pessoa. Até inicio ali aquela progressão inicial, porque é muito fácil de fazer, uma dosezinha. Mas se você quiser realmente evoluir, eu vou te indicar aqui um professor, normalmente o Diego ou o Marcão, nosso querido amigo Glabella, o MCP. O MCP. O próprio. Eu ia perguntar uma coisa, mas eu vou deixar para outro momento. Não, não, deixa. É polêmico, Não, não é não. Só a ideia de... Porque a gente tá falando dessa coisa do iniciante e tal, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Manuel Lago, que é um baita de um corredor. Uma grande referência nossa. E
As trilhas. E eu me lembro conversando com ele que, tipo, hoje em dia tem muita gente que... Você tá falando da coisa do começar e tal, e ele estava dizendo que se dá tanta importância para outras coisas, para o cara que está começando, né? O mercado fala tanto, prevenção, tem que fazer mobilidade, tem que fazer... Não sei, que o cara acaba não fazendo o principal, que é Correr. que é correr, né? É isso aí. Então, às vezes, o cara não tá com o volume de corrida, né, adequado ainda, e aí eu pensei nisso porque eu ia fazer a pergunta para ele dessa frequência semanal, né? Como é que vocês fazem a progressão para o cara já começar com... É por quilometragem, é por dias e tal, mas aí era a questão de, pô, se eu treino um cara de corrida e o cara fala para mim que tem 5 dias por semana para treinar, na minha cabeça, o cara que é iniciante vai correr os 5 dias. Eu não vou pegar 3 dias para correr e 2 para fazer fortalecimento para ele aguentar correr. Não, no início ele vai correr. Entendeu? Ele precisa correr. Ele fala que ele tem... Depois, a não ser que ele tenha algumas questões muito particulares. Se ele fala que tem 5 dias, na verdade ele tem 3. Porque Começa assim. falta, às vezes, o principal, né? O correr por correr, e aí, cara. Vai lá como é que funciona isso dentro da metodologia lá? Então, cara, assim, a gente tem sempre o que o cara consegue fazer. Então, assim, a minha pergunta inicial, a minha abordagem inicial é sempre assim: Alan, quantas vezes na semana você tem disponível para correr? Alan vai virar para mim e falar: Diego, eu posso correr 4 vezes na semana, que eu diria que é a média hoje em dia quando procuram assessoria, tá? A maioria das pessoas falam na média 4 vezes na semana. Então, assim, e aí dentro desses 4 dias que eu tenho na semana, eu vou ajustando, vem a questão do planejamento, o treino da pessoa. É por distância? É por tempo? Não, assim, realmente a gente precisa fazer um acúmulo de carga gradual. Então, assim, qual foi o máximo que você já correu na vida? O máximo que eu corri na vida foi em 2010, corri 5 quilômetros. Então não faz sentido eu montar um treino para o cara de 7 quilômetros, 6 quilômetros. Eu vou fazer um treino para ele ali de 3 quilômetros, 4 quilômetros. E aí sempre contrabalanceando isso ao longo da semana. Vai ter um dia que talvez ele tenha que acelerar um pouquinho mais, outro... Não falo nem intervalado, porque o iniciante ainda não entende muito isso. Você vai ter um dia que você vai precisar fazer uma aceleração. Então você vai acelerar um pouco mais, depois você vai recuperar parado, ou vai recuperar caminhando, vai fazer um corre-caminho. E aí, assim, e aí eu vou ajustando a semana daquele aluno, daquela pessoa. Então, sempre de acordo com o que ele tem. Então, quanto mais vezes na semana, maior a frequência semanal, que isso é mais importante do que o volume como um todo. Você fala, eu preciso correr 10 quilômetros ao domingo, 10 na sexta, enfim. É você conseguir distribuir melhor e o cara conseguir ir mais vezes. Quanto mais vezes ele consiga ir na semana, melhor. Eu distribuo melhor essas cargas. As cargas elas ficam menos cansativas, vamos dizer assim, pro corredor, e ele tem uma evolução porque ele está sempre tendo contato com o esporte. Aí entra um pouco daquilo do voleibol. Você, como tem a escola, estou pegando o exemplo do vôlei porque é o que você tem lá na escolinha e tudo mais. Você vê o menino ou a menina que trabalha lá o voleibol, que joga voleibol todos os dias, você vê que ele evolui muito mais rápido, porque ele está sempre tendo contato com a bola, do que o menino que vai 3 vezes na semana, ou a menina que vai 4 vezes na semana. Se ele está sempre tendo contato com a bola, assim, ele vai melhorar, porque ele está sendo Perfeito. Contato com o esporte o tempo inteiro. Então é isso. Quanto maior a frequência, mais contato com a corrida, mesmo que seja corrida curta, 20 minutos, 15 minutos, mas correu alguma coisa ali, é melhor do que ele ficar, às vezes, corre um dia 40, aí ele fica 2, 3 dias sem correr, depois ele vai correr 45 minutos, aí fica mais 2 dias, 3 dias sem correr, vai correr meia hora. Então, assim, fica meio pingado. Às vezes eu prefiro que o cara faça 20 minutos no iniciante, né? Faz 20 minutos. A pergunta é porque com o que a gente vê, né, o mercado, tanta coisa que aparece e tal, as pessoas acabam esquecendo que o que é o mais importante, né? Aquilo ali que é o mais importante. Então, você acaba dando uma importância para os auxiliares. mesmo fazer? Você dá uma importância para os auxiliares, às vezes, maior do que efetivamente tem. E eu falo isso como alguém que não trabalha com corrida, prescrevendo corrida, mas que recebo muita gente para fazer a preparação neuromuscular para correr. Mas é aquilo, isso nunca é às custas do cara estar correndo. Então, ele tem que estar auxiliar, o nome está dizendo. É como se pegasse no LPO e o cara tem que agachar. Aí eu tiro, não, vamos agachar só uma vez e vamos fazer um monte de exercício auxiliar. Não, agacha. Agacha. Então,
tem um pouco isso, né? Eu acho que o mercado, essa coisa de novidade, inovar e tá fazendo sempre um negócio diferente, leva você, às vezes, para cair nessa armadilha de perder noção daquilo que é o mais importante. Mas isso é real, assim, cara, hoje em dia, e a corrida que a gente brinca, né, a corrida tá sendo gourmetizada, né, cara, então assim, cara, tem uma infinidade de coisas ali, o cara se perde total, o cara, é isso que tu tá falando, ele tem que fazer o fortalecimento, ele tem que fazer o recovery, ele tem que ter um nutricionista, ele tem que ter o fisioterapeuta, ele tem que ter o melhor tênis, ele tem que ter o melhor GPS. Meu irmão, então, assim, tu nem começou a correr, cara. Pois é. Calma, vamos correr primeiro, né? Aí tá assim, cara, começa. E aí vem a enxurrada de coisa, né? E a gente eu até brinco com uma coisa assim, tu sabe quando o corredor assim, o corredor mais ou menos, o cara tá começando a corrida, quando você chega numa prova dessa de rua, tu olha pro lado, o cara tá com meio de compressão, viseira, óculos maior que a cara, meu irmão, relógio, não sei o que. Eu falei assim, cara, isso aí todo colorido, a camisa combinando com a meia, assim, já sabe que isso aí não corre nada. Já sabe, isso aí não corre, isso aí veio pela brincadeira. Aí tu vê o cara, meu irmão, shortinho baixa pace, a camiseta e tênis qualquer, aí fazer isso aí vai ser ruim de pegar o cara. A gente já sabe. Cara, já identifica. Já tem um pouco do estereótipo também. Já. Mas aí também não tem problema, um cara que tá fantasiado e vai pelo lazer. Não, pô. Vai correr, caminhar. Nenhum, deixa ele ir, pô. O mais legal, tipo, São Silvestre, maratona São Silvestre. Maratona de São Silvestre. O mais legal é isso, cara, assim, tu vê um monte de gente fantasiada, assim, é uma grande festa, na verdade, da corrida, né? Tem um caráter competitivo ali da galera que tá na frente, mas a galera que vem atrás festa, é brincadeira. Eu seria o cara que chegaria esculhambado e não correria nada. Eu quebraria o estereótipo. Eu chegaria esse aí, deve correr pra caralho. E porra nenhuma. Na hora que largar, quando olhar, tô lá atrás de bobear já tomando a cervejinha, né, já sentado no dia da prova. Assim, eu preferia antecipar. Comecei pelo fim. Segunda-feira eu treino, você me passa de... E ó, cara, assim, a gente tá falando disso, de iniciar, de correr isso, corre devagar, corre rápido, enfim. Quer dizer que o cara não possa se divertir, não possa ser um baita corredor. Claro. Puta corredor. Agora, acho que foi na maratona de Boston, agora que teve recentemente, os caras bateram o recorde da maratona fantasiados. Os caras estavam fantasiados de minhoca, então assim, eram 5 caras correndo, e eles chegaram, sei lá, abaixo de 3 horas na prova. Os 5. Então, assim, eles bateram o recorde de fantasia em grupo na maratona de Boston, entendeu? Assim, os caras deviam estar na sacanagem sem tamanho. Mas assim, os caras correm, o cara que corre abaixo de 3 horas é duro, cara. Assim, é difícil. Fantasiado de minhoca ainda em grupo. Então, assim, aí tu vai me dizer que os caras não se divertiram? Pô, pra cacete. Com certeza. E provavelmente se tivessem corrido solo, o tempo seria mais baixo. Possível, mas pode ser que sim. Né? Possivelmente. Sem a sacanagem ali, sem a fantasia. Sem a brincadeira, provavelmente. Mas é um esporte, assim, para mim, especificamente, é esporte. É esporte. Beleza. Que quando eu consigo fazer um pouquinho, as poucas vezes que eu fiz, um pouquinho, cara, é bom pra caralho. Eu gosto pra caceta da sensação, mas eu não tenho realmente o saco para muito tempo e tenho o problema histórico. Aí é a questão de respeitar o próprio corpo. Nós, no ano passado, era o Cauê aqui comigo, nós trouxemos um amigo meu falando de vencer a obesidade, o cara que ficou obeso, e no processo de emagrecer, a corrida entrou na vida dele. E ele dando depoimento também dele como leigo, de que ele chegou uma hora que ele entendeu que não dava para ele fazer os longões, né? Mas correr a meia maratona, que para ele continuar tendo e ele tinha o prazer de correr. E ele não queria perder o prazer de correr, ele entendeu que ele precisava diminuir o volume. Sem a orientação técnica, provavelmente com uma orientação técnica, ele vai correr um pouco melhor, mas talvez ele não chegue realmente mais naquele volume por uma propensão, porque a lesão também é muito complexo e um dos pré-requisitos para ter lesão é já ter sido lesionado. E aí é que vem o problema. Então, nós, como pessoas que nos machucamos, a gente tem que saber isso e respeitar. E o cara aprende só. Não é um professor, é um leigo. É um cara que entendeu, cara, deixa eu segurar minha peteca aqui, porque eu quero dar minha voltinha na lagoa aqui nesse pace, acabou feliz pra caramba,
Isso ajuda, no caso dele, ajuda demais a manter o peso. Aí é uma outra discussão, né, da relação da atividade física com o emagrecimento, que tem um impacto que tem as correntes, né? A corrente que negligencia e a corrente que supervaloriza. E essa interação é muito mais complexa do que parece, até porque tem muitos fatores envolvidos. Mas como para ele é muito importante e ele mantém essa corrida. E o que eu estou querendo agora, e na verdade eu pedi uma ajuda do Diego. Estou querendo voltar a ter um pouquinho desse prazer e, de preferência, não me machucar. Fazendo a base de força lá que eu vou fazer, isso eu Sim. já faço. Mas existe uma predisposição que eu particularmente não entendo, que nenhum trabalho espetacular de fortalecimento, Pedro e Diego, vá prevenir se eu extrapolar. Por causa de uma predisposição. Então, eu vou segurar por uma questão de prazer, por uma questão de predisposição de lesão e por uma questão de predisposição que eu não posso ficar doente, que eu tenho que trabalhar. Tem que fazer o podcast, né? E tem que fazer o podcast. Como é que vai estar aqui fazer inteiro. Como é que vai fazer o podcast aqui? Não tem como. Vamos ver se daqui a um ano a gente volta para contar essa história, o desenrolar dela. Como a gente não é muito blogueiro, não vou ficar ali com a cara, hoje eu vou começar, não sei o quê, uma outra coisa eu vou postar, mas não vou ficar. Se fosse um cara mais blogueiro, a gente tem essa dificuldade, né? Não é muito comercial, vai. Não. Blogueiro hoje em dia é pejorativo. Ah, é? É. Não, então. Marqueteiro? Marqueteiro pode? Influencer. Marqueteiro pode? Pode ser. Mas, Diego, resumindo a história, qualquer um pode correr. Qualquer um pode correr. Você começou falando sobre isso e você falou muito rapidamente na questão de quem está acima do peso. Isso é uma coisa que é importante, porque assim, cara, essa já é uma recomendação de muita gente. Cara, não corre não, que você emagrece primeiro, depois vai correr. Depois vai correr. Então, acho que é legal você falar um pouquinho sobre... Tá, legal, eu estou com um IMC de 30, que significa obeso. Posso correr? Se posso, que dicas você daria? Eu estou falando pro leigo, Pedro. Cara, pode correr? Pode, deve correr, ele deve fazer alguma atividade aeróbica, desde que ele consiga praticar de fato a corrida em si, ele consiga gerar o gestual mecânico da corrida. Ponto. Então, assim, às vezes a gente pega obesos num nível que ele não consegue gerar o gestual. E aí é uma diferença ali que a gente precisa entender. Mas desde que ele consiga fazer o gestual da corrida, ele pode correr. E aí como vai fazer? Assim, é mais simples do que parece, mais uma vez. A gente fica até sendo redundante com relação a isso. Cara, corre e caminha, ele vai correr um pouquinho, caminha um pouquinho, corre. Enfim, ele vai sempre dando essa alternada entre correr e caminhar. A não ser que ele aguente. Às vezes acontece do cara ter uma condição ali, talvez, melhor, e ele ele está obeso naquele momento, mas o cara não foi a vida inteira obeso. Então acontece isso também, ele está obeso, mas ele teve uma condição ali durante a vida dele boa, e que ele consiga manter uma corrida um pouco mais constante. E aí não tem problema nenhum, e aí vai realmente entrar naquela questão de você conseguir fazer a dosagem, né? De volume e intensidade para aquele indivíduo. Isso funciona para todo mundo. Então, não é porque o cara está obeso, enfim, que ele está com IMC de 30, que ele não pode fazer a corrida. Mais uma vez, desde que ele consiga gerar o gestual mecânico da corrida em si. E aí, eu sempre falo da importância de nós, profissionais, darmos o máximo de autonomia para as pessoas iniciarem a atividade. Ao mesmo tempo, não ficar muito essa coisa assim, só faça se tiver um profissional de educação física. Ninguém precisa de um professor de educação física para caminhar, cara, pelo amor de Deus. É verdade. Mas nesse caso, Diego, a orientação ajuda. Ajuda. Nesse caso, não. A orientação sempre ajuda. É isso que eu ia falar. A orientação em alguns casos, sempre o peso ajuda. É maior. Exatamente. A orientação ela sempre vai ajudar. Você ter alguém olhando por você, e assim, até no aspecto motivacional, você saber que tem alguém ali também te auxiliando, que está cuidando de você, isso facilita, né? Mas é o que você falou, mas para correr, sim, os professores que nos perdoem, mas teoricamente o cara não precisa ter um professor ali do lado dele ou falando o tempo todo que ele precisa, que ele não precisa fazer para poder começar a correr. A corrida, depois, o professor ele se faz muito mais relevante, vamos dizer assim, a partir do momento que o cara começa a querer melhorar muito na corrida. E aí ele precisa realmente ter um cara que consiga olhar para uma coisa que ele não vai enxergar sozinho.
Muitas vezes ele vai acabar não enxergando sozinho. Eu tô tentando achar uma coisa aqui. Esse ponto, Pedro Sorbe, esse ponto que esse negócio que ele tocou para mim é uma coisa que isso eu já falo há muito tempo. A gente fica nesse negócio, Instagram no início era assim, o cara fazia um post e embaixo botava: procure sempre profissional de educação, não inicie uma atividade sem profissional de educação física. E olha só, quanto mais nós formos capazes de estimular as pessoas a fazerem atividades físicas que são, vamos colocar dessa maneira, naturais a ela, como caminhar e correr é um processo natural, maior a chance dessa pessoa um dia querer melhorar e aí ela vai procurar o profissional. Sim. A gente fica falando de uma batalha contra o sedentarismo e criando barreira. Botando uma barreira gigante. É algo que é igual falar assim, cara, não come. Não come até você ir nutricionista. Acordei, tô com fome. Não, para. Nutricionista, pelo amor de Deus. Eu só consegui uma consulta para daqui a 3 meses. Então, 3 meses de jejum. Porque se você não for nutricionista, você não pode comer. É a mesma coisa. Então, não levanta da cadeira, não faz nada, né? Fica parado. Fica parado Esperando aí que... Eu tava procurando aqui, eu não tô lembrando de cabeça. O custo energético de correr é muito parecido, né, para as pessoas. Por isso você consegue fazer cálculo do gasto calórico, né? Diferente de nadar, que a técnica é tão variada que é mais complicado. As fórmulas não conseguem medir, né? sustentar muito, é muito diferente. E aí você estava falando caminhar e correr, é por isso, porque você pega o cara muito pesado, muitas vezes ele extrapola o custo energético para ele sair de uma caminhada para uma corrida, sei lá, a 7 por hora, às vezes extrapola o que ele tem de VO2 máximo. Uhum. E aí é impossível o cara conseguir sustentar isso muito tempo. E aí você forçado, mesmo que o cara queira, né? Ele não consegue, ele tem uma limitação fisiológica ali. Ele vai precisar somente caminhar um tempo, ou fazer a variação que você estava dizendo, que é para o cara. E é isso, e assim, às vezes o cara vai começar somente caminhando mesmo. Vai caminhar mais acelerado, caminha com inclinação. Tem outras formas de você fazer. Isso é um negócio interessante até, porque é quase que uma corpo inteligente, não é isso, mas é tipo, não precisa ter essa preocupação, porque as pessoas imaginam, falar, o cara vai chegar lá obesão, vai correr meia hora. Não vai, ele não vai conseguir. É isso aí, ele não consegue. Ele não vai conseguir. Isso aí. Ele vai muito mais caminhar do que correr. É só ele respeitar. Sim. Também ele não ficar tentando, acho que é o recado que a gente está dando aqui também, que o Diego tá falando bem. Qual é o seu limite? Porque também tem um cara que vai, não vou correr e ultrapassa. E esse ultrapassar o limite é que geralmente dá as cagadas. Mas sendo bem sincero com essa galera, difícil, assim, é muito difícil você ver esse cara bancar o guerreiro, né? Como a gente brinca. O guerreiro, vou aqui, vou fazer até não aguentar. Cara, assim, não aguento mais com 10 minutos, tá bom, tá tudo legal, já fiz meus 10 minutos aqui, obrigado. O próprio desconforto. Exatamente, é muito difícil, muito difícil. Então, assim, até a chance desse cara se machucar é menor do que o cara que já corre muito. Quais são os métodos que a galera mais odeia e o que a galera mais gosta de treinar, assim, no grosso? Óbvio que tem particularidades, né? Tem cada um prefere uma coisa. Vamos lá. No geral, assim, o que nego reclama mais? Tipo o cross, todo mundo reclama de burpee, eu gosto, mas geral reclama, entendeu? Então, eu sei que tem as exceções, mas no geral, como é que é? Cara, vamos lá. Assim, a galera não gosta intervalado longo. Se você pegar um intervalado longo e falar assim, cara, isso não é tiro, 1 quilômetro não é tiro. Então, entendeu? Explica o intervalado longo. Intervalado longo, na verdade, é quando você faz um estímulo de alta intensidade durante um período maior de tempo. Então, assim, um tiro de 1 quilômetro, numa média ali, para as pessoas, dura entre 5 minutos a 4 minutos, entre 4 e 5 minutos. Então, isso é um intervalado longo que a gente chama. Então, o pessoal vai ter um trabalho muito forte ali de cardio, de músculo, para poder sustentar uma determinada velocidade durante esse tempo.
Então, assim, as pessoas não gostam, falam que isso não é tiro, né? Então, assim, Era o treino Eu que eu não mais gosto. gosto. Eu não exato. Eu Então, mais gosto. então, a galera, normalmente a galera Não não gosto. curte, tá? Então, assim, cara, isso não é tiro, Diego, Eu fazia 800, tiro de 1.000 a 2.000. 1 quilômetro, 2 quilômetros, esquece, vai falar que é longão. Então, assim, 400 metros, tem trabalho de 400? tem trabalho de 150, de 200. 400 é considerado o quê? Intervalado? A galera fica, é intervalado Meio. curto. Ele Curto. seria intervalado curto. Mas pra mim o 400 é o pior de todos. Porque pra você é longão. Mesmo no teu pace, provavelmente o 400 tu vai fazer Não, mas 400, tiro de em 400 3 metros. minutos. Mas na época que eu trabalhei com futebol, o que os preparadores físicos usavam quando eles queriam matar o jogador? Era o tiro de 400 metros. Para 1 minuto, 1 minuto e 5. Então, Jogador mas de aí futebol eu- da época que eu É. trabalhei com isso. Então, Para o cara, meu irmão, Não, mas vomitar. sim, é porque normalmente o 400 metros, aí é uma coisa de empírica mesmo, né, que a galera fez, ele tá muito relacionado com uma fração superior do teu VO2, ou seja, você é o máximo que você consegue sustentar de velocidade num determinada metragem. Então ele tá quase que no teto, então por isso que é tão difícil. Então assim, tanto que o método intervalado começou basicamente com os tiros de 400 metros. Os caras lá atrás, Legal. pegar esses primeiros corredores da época lá, o cara fazia 30 tiros de 400 metros para poder correr a maratona, por exemplo. O cara fazia 30 de 400, só treinava intervalado. Entendeu? Então, assim, começou com isso dali. E aí, por isso que talvez a galera usasse muito 400 metros, porque tá muito próximo disso e você tem um benefício muito interessante com isso. E aí, o que eu... Sofrimento. A galera não gosta do intervalado longo. Esse é um. Não gosta. O intervalado curto é o mais curtido ali. Assim, correr 200 metros, tiro de 300, a galera ainda vai. Porque assim, é o que que eu não falo. é no máximo, né? Um tiro de 300 com pace determinado. Com peso determinado. E assim, normalmente você não chega a extrapolar, né? Porque quando começa a não ter mais ali onde tirar o que termina, e tu entra no intervalo. Ufa, eu recupero. Então dá tempo. Então, assim, ele tem uma característica muito mais de neuromuscular do que de ser um treino muito metabólico ali, um treino muito cansativo. Então, assim, quando o cara tá começando a cansar, ele vai parar. Então, é muito mais esforço físico do que endurance, do que a capacidade dele continuar gerando oxigênio ali, enfim, consumindo oxigênio para poder manter a atividade em si. Então, o cara consegue. Normalmente, o cara vai bem, né? E é o que eu falo, assim, correr rápido, vai... É gostoso. Tu tá correndo, você sentir que você tá rápido correndo, a sensação é gostosa de você tá correndo rápido. Você, pô, cara, tô bem aqui, tu olha o relógio, cara, tô numa velocidade maneira, a mecânica fica encaixada, não sei o que. Então, assim, é gostoso correr rápido. Então, as pessoas gostam de correr. Então, esses tiros curtos, normalmente, a galera prefere. E os longos, a galera detesta. Outra coisa que a galera detesta, correr leve, por incrível que pareça. O corredor que já corre, né? Aí a gente faz o planejamento semanal da pessoa, não sei o quê, até brinquei, a gente até abriu o Marcão, a gente abriu uma corrente, o dia do leve é leve, porque o cara não sabe respeitar o que é leve. Então tu fala assim, cara, dentro do planejamento o cara tem, vamos ser a grosso modo, o cara tem 2 dias de treinos intensos, um intervalado, e aí pode ser um intervalado curto, um intervalado longo, ele pode ser um intervalado com variação de velocidade, que a gente chama de fartlek, enfim, um tempo run, enfim, a gente usa ali, tem um longão, que normalmente é o final de semana, e aí ele tem um treino leve na semana, o treino que é o treino mais de boa ali. Da quilometragem. Exatamente, da quilometragem sem dar pancada no cara, para ele acumular volume de treino, ele ter o contato com a bola, né? Ter o contato com a bola. E, cara, a galera tem dificuldade de respeitar o leve. Tu fala assim, não, teu leve você tem que correr, eu vou falar em velocidade que acho que fica mais fácil do que ficar falando em ritmo, né? Você tem que correr o teu leve a 9 km por hora. Aí tu vai olhar a planilha e o cara tá correndo a 10. Eu falei assim, pô, cara, falei pra você que era 9. Não, é porque tava fácil. Mas é pra ser fácil, cara. Mas é pra ser fácil. Não, porque é chato. Não, mas é assim... Quem disse que vai ser legal? Infelizmente, você tem que fazer isso aqui, porque aí é aquilo que entra o corredor empolgado. Ele faz o que era leve, ele faz forte. Aí dia de quarta-feira, que é o forte, ele faz mais forte ainda. Sexta, ele tá quebrado. No domingo, ele não consegue entregar um longão. Ele fala que o ritmo tá fora. Mas o cara veio dando pancada a semana inteira. Entendeu? Então, assim, o leve, a galera tem muita dificuldade de respeitar o leve e não gosta. Que fala que tá muito fácil isso aqui pra mim. E aí não quer fazer. Aí quer correr rápido. E terrenos? O que vocês têm? Cara, assim, a verdade é que cidade grande, né, oferece muito pouco de terreno, que eu costumo usar a palavra, o terreno amigável para nossas articulações e músculo, né? Então, assim, a galera basicamente corre no asfalto, né?
E o chão duro, ele magoa ainda mais o nosso corpo, né? Nesse sentido, a pancada que volta é muito maior. Então, toda vez que as pessoas têm a possibilidade de correr na terra batida, correr numa grama, alguma coisa nesse sentido, eu sempre indico as pessoas a correrem nesse tipo de terreno que eles, mais uma vez, eles são mais amigáveis, eles, cronicamente falando, eles agridem menos, né? Eles agridem menos o nosso corpo. Não só por uma questão da maciez do terreno, mas pela própria irregularidade do terreno, né? Como a gente está falando de carga crônica, de bater sempre no mesmo lugar, quando você corre num lugar irregular, vamos dizer assim, a forma como o seu pé entra, ele entra de diversas formas, de formas diferentes. Então, a gente tem os perceptores, neuroreceptores do nosso pé que são muito sensíveis a isso. Então, a maneira como o seu pé ele vai entrando diferente ali, você teoricamente vai distribuindo um pouco melhor essa carga crônica no teu corpo. Então, isso tende a ser um pouco mais amigável para o nosso sistema musculoesquelético, né? Então, a gente consegue ter uma longevidade maior quando a gente corre nesses tipos de terreno. Só que, mais uma vez, aqui, cidade grande, cara, é muito difícil a gente conseguir... Assim, você não tem um estradão de 7 km de terra batida para correr, que seja aqui. Você vai ter, no máximo, na reta da Lagoa ali, para quem corre na Lagoa, né? Tem a reta ali do Caiçaras, que é 1,2 km, 1,3 km. Aí o cara tem que ter saco de ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Eu, por exemplo, corro muito aqui perto. A gente está aqui em Flamengo, corro na Praça Paris. A Praça Paris ela tem uma pista de atletismo desativada, vamos dizer assim. Ela foi, na época que ela foi projetada, ela era para ser uma pista de competição, tanto que ela tem as saídas de 60 metros, ela tem algumas saídas ali tinha caixa com salto em altura, salto com vara e tudo mais, mas desativou e ela virou uma pista ali, né? Então, assim, eu corro muito ali, que aí ela tem no meio, ela tem grama, e na parte de fora é terra batida. Só que, cara, são 500 metros. Então, assim, eu fico rodando ali, rodando ali. É chato. É chato, mas eu pensando, como eu quero praticar esse esporte durante muito tempo, uma coisa que eu gosto de fazer, então, cara, assim, não tem jeito, eu vou pra onde me agride menos. Então, tem muito disso. A galera da trilha tem um pouco de vantagem em relação a isso. A gente corre num terreno mais amigável, apesar de ser duro por conta da subida, etc, etc. A gente entra numa outra questão de esforço, né? Mas pensando na pancada, a galera da trilha acho que se beneficia um pouco mais disso aí. É difícil. Legal. A gente pisca, já acabou. Olha lá. Ih, eu achei que era 4h30. Impressionante, não. E aí, cara, eu nem sei, porque eu já estava com algumas perguntas aqui. Não sei se você tem alguma. Não, manda ver. Não, eu vou pedir para ele fazer umas recomendações finais, porque se eu entrar com outras perguntas aqui agora, a gente vai o Pablito, degringolar. Não, o Pablito vai desligar tudo aqui, vai apagar a luz. Que isso, Pablito? Porra. Viu? Ele foi muito, educado com outro cliente. Porra, é um fizeram com a gente lá uma vez, lembra? No auditório. Fizeram isso com a gente no auditório. Diego, recomendação. Aqui agora eu vou... Escolhe como é que você quer. Pode ser para o iniciante, pode ser para quem já está correndo, pode ser uma coisa geral. Umas palavras finais para um cara como você, que é fã de corrida, estudioso da corrida, praticante de corrida e treinador de corrida. Cara, é até difícil, né, falar assim, mas... cara, assim, eu acho que todo mundo que tem a oportunidade, que é uma coisa simples de fazer, cara, vai correr, experimenta a corrida, dá uma chance para a corrida. Assim, foi o que eu falei lá no início, assim, no início é difícil, no início não é tão prazeroso, mas acho que os benefícios que você colhe depois, mais da frente, são infinitamente superiores àquele desconforto inicial que você teve. Então, assim, dá essa chance ali, insiste um pouquinho, acho que se desliga um pouco de tudo que falam ao seu redor ali com relação à corrida. Acho que às vezes tem umas coisas que são vem mais para atrapalhar o corredor, acho que a gente estava falando de afastar o corredor ali, afastar a pessoa da corrida do que qualquer outra coisa. E aí quando eu falo isso é o mercado falando que você precisa do tênis XPTZO para poder correr, e cara, isso não é uma verdade absoluta. Então, assim, seja o mais simples possível, assim como a corrida, seja o mais simples. E, cara, a corrida ela é extremamente honesta, ela te entrega exatamente aquilo que você entrega para ela. Então, assim, se você é um cara que se dedica, vai dia a dia, faz, ela vai te devolver e você vai melhorar. Agora, se você é o cara que deixa ela de lado, não tá nem aí para ela, tu vai apanhar dela todas as vezes. Todas as vezes ela vai bater em você. Então,
assim, se dedica para ela, assim, cara, vai que a coisa vai fluir, vai funcionar. Isso eu te garanto. Assim, eu aposto que vocês quiserem aqui que o cara que faz ali se dedique, faz do jeito que tem que ser feito certinho ali, com calma, sem pressa, de maneira inteligente, respeitando o próprio corpo, sentindo. Então, o cara que consegue fazer isso direitinho, com certeza ele vai ter uma retribuição muito bacana da corrida. Bacana. Diego, porra, espetacular. Show. Bate-papo como tem que ser. Muito bom mesmo. Muito obrigado, cara, você disponibilizar seu tempo pra gente aqui. A paciência que você tem comigo no dia a dia te perturbando, agora vai ter que ter um pouquinho mais. Assim, as trocas são sempre muito boas, eu te acompanho bem nesse teu trabalho com a corrida, com muita admiração. Eu te admiro demais mesmo. Obrigado. Seu trabalho. Parabéns por estar fazendo. Por isso você está aqui, porque eu confio muito na sua visão sobre o assunto. Pedro. Bom, show de bola, muito bom. Acho que tocamos em vários assuntos até delicados, mas de maneira leve. De maneira leve e, pô, muito bom. Dá Parabéns pra ficar aqui pelo mais trabalho. uma hora combatendo. Dá, moleza. Esse é aqui, sempre o problema. Esse é sempre o problema. Obrigadão, Diego. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês, cara. A admiração é mútua aí, os dois caras que... Vamos lá, vou entregar vocês são mais velhos do que eu, então assim, eu aprendi muita coisa com vocês, então eu tenho essa admiração aí, muito do que eu sou hoje como profissional eu também devo ao que vi vocês falando, conversando e trocando comigo, e ter essa oportunidade de estar trocando com vocês, para mim é muito legal. E, cara, paciência, dizem que não é muito meu forte não, depois tu pergunta pro Marcão se eu sou paciente. Fala que tu vai ser, porque eu sou pior do que fala você. que eu sou um cara, meu irmão, o Diego não é um cara paciente não, mas minha resolução desse ano é vou ser mais paciente. Eu vou te ajudar. Obrigado, gente. Valeu, Diegão. Pessoal, para quem ficou até aqui, muito obrigado. Aproveita para curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho. Ativa o sino. Ativa o sininho. Pelo amor de Deus. Compartilha com a galera para esse conteúdo especial chegar em mais gente. Um forte abraço. Até mais. Valeu.